nós vamos fazer nesse vídeo é trabalhar com MMC, MDC, os múltiplos, os divisores de um número, a soma dos divisores, o produto dos divisores, a soma dos inversos dos divisores, enfim, vamos fazer um apanhado de situações que envolvam principalmente os divisores de um número. Mas para isso a gente vai começar bem devagar, começando, por exemplo, com os múltiplos de 20. Então a gente vai ter aqui o 0, depois nós vamos ter o mais ou menos 20, mais ou menos 40. Isso aqui não tem mistério nenhum, é só você ir, então, multiplicando 20 por 0, por 1, por 2, por 3 e assim sucessivamente. Depois nós vamos pegar os múltiplos de 24. Fiquem aí porque não se surpreenda com essa parte por ser tão simples, tá? Porque a gente vai aos poucos trabalhando melhor essa situação. Então, 24 vezes 1, 24 vezes 2, 24 vezes 3 e etc. Agora nós queremos os múltiplos que são comuns a 20 e 24. Você, claro, vai perceber aqui que nós vamos ter inicialmente o 0. Desses valores que tem aqui, nenhum deles serão múltiplos de 20 e 24. Então, você pensaria talvez no produto, que daria 240. 240, sim, é um múltiplo de 20 e de 24. Mas aí você testaria esse número dividido por 2, por exemplo. 120 é múltiplo de 20? Sim. É múltiplo de 24? Ok. Então, 120 já é o múltiplo depois do 0, né? Que é comum aos dois. Será que o 60 não seria, né? 60 é múltiplo de 20? Sim, mas o 60 não é múltiplo de 24. Então, você tem aqui o 60. Eu vou botar sempre o positivo e o negativo, já que não foi especificado nada sobre esse número ser positivo ou negativo. Mas daqui a pouco a gente vai trabalhar somente com os números positivos para a coisa ficar mais simples, tá? Bom, então o que é que nós vamos ter aqui? Mais ou menos 240, mais ou menos 360, o que for múltiplo de 120, e aí segue infinitamente. Agora, eu quero o mínimo múltiplo comum entre 20 e 24. Aí a gente já sabe aqui, né, que excluindo o 0, evidentemente, que eu quero ele positivo, já está dito aqui, vai ser o 120. Mas eu não precisaria escrever tudo isso para descobrir que o mínimo múltiplo comum positivo entre 20 e 24 é o 120. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou fatorar os dois simultaneamente. Isso aqui também não é mistério para ninguém, né? Você vai fazer essa fatoração. Como eu disse, tenha calma que coisas interessantes estão vindo por aí. Então, você tem o 2 aqui, aqui você vai ter o 10, 12. Aí eu vou, já adiantando para o que eu vou ter lá na frente, eu vou sublinhar, vou colocar um quadro, enfim, eu vou destacar o que eu vou conseguir dividir os dois números ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui eu vou dividir também tudo por 2, tanto 10 como 12. Então, eu já destaco esse 2. Aqui vai ser 5, aqui vai ser 6. Aqui já não dá para dividir os dois por 2, só vou dividir isso aqui. Então, esse aqui permanece o 5. Agora, eu vou conseguir dividir por 3. Aqui vai ser 1, aqui vai ser 5. E agora por 5. Então, só, de fato, os que foram divisíveis, os dois ao mesmo tempo, foi esses dois aqui de cima, tá? Tá, e aí o que é que acontece? Eu sei que o 120, o mínimo múltiplo comum entre 20 e 24 vai ser igual a... Aqui você vai ter dois fatores de 2, aliás, 3 fatores de 2, tem um 3 ali fora, né? Você tem um 3 e você tem um 5. Então, olha, o MMC entre o 2, o 20 e o 24, deixa eu só ajustar isso aqui, vai ser 8 vezes 15, que é 120. Mas, como eu falei, isso aqui não é mistério para ninguém. Coisas mais interessantes nós teremos mais à frente. Agora, vamos lembrar dessa fatoração simultânea, onde eu destaquei o 2 e o 2, porque isso vai servir para o próximo slide aqui. O que é que nós vamos ter aqui? Ó? Agora a gente trabalhou com os múltiplos, agora vamos falar sobre os divisores, né? Eu quero fatorar o 20 vai ser 4 vezes 5, então é 2 ao quadrado vezes 5, os fatores primos que compõem o 20. Quais são os fatores primos que compõem o 24?
24 é 8 vezes 3, então seria 2 ao cubo vezes 3, não 5, vezes 3. Ok. Então, o que é que acontece? Vamos para o próximo aí, o que é que ele pede mais à frente aqui? O número de divisores positivos de 20. E agora, como é que eu faço para encontrar o número de divisores positivos de 20? Eu vou pegar esse número aqui, ó, e vou acrescentar uma unidade. Então, vai ficar 2 mais 1. Aqui subentende-se que tem um 1, né? Então, aqui eu vou multiplicar por esse fator aqui mais uma unidade. Ou seja, a gente vai ter aqui 3 vezes 2, ou seja, aqui vai ser igual a 6. Como ele quer também o número de divisores positivo, eu já vou adiantando aqui. Aqui vai ser 3 mais 1. E aqui será, aqui é como se fosse um expoente 1, 1 mais 1. Então, aqui será 4 vezes 2, então 24 terá 8 divisores. Então, já colocando aqui em seu respectivo local aqui, ó, que são 6 divisores positivos. Como eu falei, agora a gente vai ficar só com os positivos, tá? E aqui são 8 divisores positivos. Bom, de fato, então agora eu quero saber o seguinte: qual é o número de divisores positivos de um número n, que tem esses fatores a elevado a p, a base a, o expoente p, multiplicado, ou seja, a sua fatoração é nesse modelo aqui, a elevado a p, b elevado a q e c elevado a r. E por que que a gente tem que somar uma unidade? O que acontece nesse caso aqui, olha, é porque se p, que é esse expoente aqui, ele pode assumir... Quem pode ser os números que podem estar no lugar de p aqui desse expoente? Pode ser o 0, o 1, o 2, até o p. Então, ele pode assumir p mais 1 valores que vão de 0 a p. Da mesma forma que também pode assumir q mais 1 valores de 0 a q. E R poderá assumir R mais 1 valores de 0 a R. Pelo princípio fundamental da contagem, nós teremos assim P mais 1, que multiplica Q mais 1, que multiplica R mais 1, divisores. Ou N, assim, N terá P mais 1 vezes Q mais 1 vezes R mais 1 divisores. Por isso que a gente acrescenta uma unidade a cada expoente dos nossos termos primos. Seguindo então aqui agora, nós temos aqui, eu já fiz aqui a fatoração e aí agora eu quero encontrar quais são os divisores do 20. Bom, vamos colocar novamente aqui o 20, ele vai ser igual a 4 vezes 5, é 2 ao quadrado vezes o 5, e o 24 vai ser 2 ao cubo vezes o 3. Essa é a fatoração, só para a gente analisar isso aqui. E nós vimos que o número de divisores de 20 é 3 vezes 2, ou seja, é igual a 6. Então, os divisores de 20, nós vamos escrever assim, são 6 números, 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. Os divisores de 24 são 8 números, então vamos separar. O que nós temos aqui? Os divisores de 20, nós vamos pegar sempre o primeiro e o último. É o que a gente chama de uma paridade simultânea. Então, você tem aqui, por exemplo, 1 é divisor de todo número. Isso eu quero, claro, de novo, tá? Eu quero os divisores positivos, de 20, de 24 e etc. Então, olha, se eu tenho 20, se eu tenho 1, 20 dividido por 1 é 20. Então, eu consigo, a partir do primeiro, o último e vice-versa. Então, eu tenho 2 também. Por que eu tenho 2? Eu posso olhar para a fatoração do próprio 20, eu tenho um fator 2, o 1 é comum a todos os divisores, né? Eu tenho um fator 2, então se eu tenho um fator 2 aqui é um 10, o 3 eu não vou ter, não tenho o número primo 3 aqui na fatoração do 20, mas o 4 eu tenho, que é 2 ao quadrado, é 4, e o outro será o 5. Do 24 vai ser a mesma coisa, eu tenho um 1 e tenho o 24, esses dois aqui, ele mesmo e o 1 já são padrão. O 2 eu já tenho aqui,
Então, 24 dividido por 2 é 12. Eu tenho um 3 na fatoração, aqui vai ser um 8. Eu tenho um 4, que é 2 ao quadrado, que vai ser o 4. E aqui, então, eu tenho 24 dividido por 4 dá 6. Eu tenho 6, tenho, que é 2 vezes 3. Eu tenho 8, que é 2 ao cubo. Então, estão aqui todos os divisores de 20 e todos os divisores de 24. Aí quais são os divisores comuns entre o 20 e o 24? A gente tem um que é divisor comum por todos. Eu tenho o 2, eu tenho o 4 e eu tenho, só esses, né? Só esses aqui. E qual é o máximo divisor comum entre 20 e 24? Vai ser claramente aqui o 4, né? É o 4. 4 é o máximo divisor comum entre o 20 e 24. Mas se você tem outros números, para você encontrar isso daqui, olha, vamos voltar a esse slide primeiro aqui, onde eu pedi para você destacar a fatoração simultânea do 20 e 24, e destacando os números que dividem os dois ao mesmo tempo. Então, vou fazer isso aqui novamente, só para que a gente perceba, entre o 20 e o 24, a gente vai fatorar. Vamos destacar esse 2, aqui vai ser 10, aqui vai ser 12. Então, através da fatoração simultânea, nós conseguimos, dá para destacar esse aqui, porque ele também será um divisor de 10 e de 12. Aí, a partir daqui, a gente vai fazer só com um deles. Então, não dá para fazer o destaque. Aqui dá 2, perdão, 2. Aqui vai ser um 3. Aqui vai ser o 3. Então, aqui é 1, aqui é 5. Aqui é 5, aqui é 1 e é 1. Então, só dá para destacar o 2 e o 2 aqui duas vezes, porque eles foram fatores comuns divisores dos elementos que aqui estão. Então, daqui eu digo que o MDC de 20 e 24 vai ser igual a 2 vezes 2, ou seja, vai ser igual a 4, tal como nós encontramos na situação anterior. Uma outra situação bem interessante que a gente tem também que mostrar, que o MMC entre 20 e o 24 multiplicado pelo MDC de 20 e 24, esse aqui eu não vou provar, tá? Vai ser exatamente o 20 vezes o 24. Então, vamos mostrar que isso aqui é verdade. Pelo menos nesse caso particular, que é o que a gente consegue. O MMC, nós vimos lá atrás, o MMC entre o 20 e o 24 é o 120. Então, aqui é o 120. O MDC nós encontramos agora que é o 4, então isso aqui será igual a 480, que de fato é 20 vezes o 24. Muito bem, então vamos seguir. Agora começa a coisa a ficar um pouco mais interessante. Eu quero saber o produto dos divisores positivos de 20. De novo, quais são os divisores positivos de 20? 1, 2, 4, 5, 10, 20, né? Então seria 1 vezes 2 vezes 4 vezes 5 vezes 10 vezes 20. Eu não faria desse modo, fazendo o produto de todos, não. Uma coisa que eu tenho aqui é que, por exemplo, esse carinha aqui vezes esse, ou seja, 1 vezes 20, esse aqui vai ser igual a 20. Esse carinha aqui com esse aqui, segundo com o penúltimo, o produto também é 20. O 5 e o 4, 4 vezes 5, também é 20. Então, logo eu poderia dizer que esse número aqui é 20. Como eu tenho 6 fatores, vai ficar 6 dividido por 2, ou seja, é 20 ao cubo, que dá. Então, seria 8.000, 8.000, ok? Muito bem. Agora, se você tem um determinado número, agora começa a coisa a ficar um pouquinho mais interessante, não? Produto dos divisores positivos de n igual a elevado a b. Agora aqui eu já tenho um número fatorado, b elevado a q vezes c elevado a r, e. Pelo que nós já vimos aqui anteriormente, vou chamar de p de n, tá? O produto dos divisores positivos de n. Então, veja, nós vimos que eu vou ter aqui um determinado n, e aqui tem no nosso expoente uma fração, na qual o numerador dessa fração vai ser o número de divisores, ou seja, você vai ter aqui p mais 1, q mais 1, r mais 1, tudo isso dividido por 2. Então, vamos chamar isso aqui de um q de n, mais ou menos, quantidade de divisores de n dividido
por 2. Então, isso daqui vai ser dado pelo produto dos divisores positivos de n. Agora vamos ver a soma dos divisores positivos de n. A coisa já começa a ficar bem mais interessante, porque olha só, quais são os divisores de 20, de novo, tá? Você vai ter aqui o 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o 20. Agora veja, esse fator aqui é 2 elevado a 0. Esse aqui é 2 elevado a 1. Esse daqui é 2 elevado ao quadrado. Esse carinha aqui é o 5. Esse daqui é o 2 vezes o 5. Esse daqui é o 2 ao quadrado vezes o 5. Lembrando que o 20 vai ser 2 ao quadrado vezes o 5. Então, esses elementos que nós temos aqui é a interação entre esses dois fatores da forma que eu posso combiná-los. 2 elevado a 0, onde eu vou ter aqui poderia dizer até inclusive que é o 5 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, o 5 elevado a 1, e eu vou fazer a combinação entre 2 e 5 da forma que eu posso através dessa fatoração. Então, olha, quando eu quero fazer a soma desses elementos, então 1 mais 2 mais 4 mais 5 mais 10 mais 20, essa soma é como se eu estivesse somando 2 elevado a 0 mais 2 elevado a 1 mais 2 ao quadrado mais 5 elevado a 1 mais 2 vezes 5 mais 2 ao quadrado vezes 5. Então, esse aqui vai ser exatamente, olha, nós temos aqui 2 elevado a 0, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 2, que multiplica o 5 elevado a 0 vezes o 5 elevado a 1. E veja se não é exatamente o que nós temos aqui. Por exemplo, esse 2 elevado a 0, eu posso dizer que também pode ser chamado isso aqui de 5 elevado a 0, né? Tanto faz, ou 2 elevado a 0 vezes 5 elevado a 0. O 2 elevado a 1 vai ser o 2 elevado a 1 vezes o 5 elevado a 0. 2 elevado a 2 é o 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 0. 5 elevado a 1 é 5 elevado a 1 vezes 2 elevado a 0. 2 vezes 5 é 5 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1. E o 5 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5 é esse 2 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. E olha, essa soma aqui, isso aqui vai ser uma PG. Todas essas somas, né? Vai ser uma progressão geométrica, onde o primeiro termo vai ser igual a 1, que é 2 elevado a 0, ou 5 elevado a 0, e a razão sempre será essa base. No caso aqui é 2, no caso de cá vai ser igual a 5. Tá, e então, esta soma, que eu vou chamar aqui de S1, vai ser pela fórmula da soma dos termos de uma PG finita, que é 1, nesse caso vai ser 1, né, que é 2 elevado a 0, 5 elevado a qualquer número elevado a 0, qualquer prima elevada a 0, Q elevado a n menos 1 dividido por Q menos 1. Então, a nossa base aqui será 2. Quantos termos? Que n será esse? Eu tenho 3 números, ou seja, vai ser esse expoente aqui mais 1, né? N mais 1, ou seja, aqui eu vou botar 2 mais 1, né? 2 mais 1, menos 1 dividido por 2 menos 1. E aqui, neste caso aqui, nosso S2, vamos chamar esse aqui de S2, vai ser 1 de novo, né? Não preciso multiplicar o A1. Aqui será o 5 elevado a 1 mais 1. Por que 1? Porque é o expoente aqui, ó, do 5. Menos 1 dividido por 5 menos 1. Então, quanto é que vai ser esse produto, na verdade, a soma desses termos, que é o produto desses dois parênteses? Então, olha, essa aqui vai ser a nossa parte principal que eu quero que você destaque e veja que isso acontece para qualquer situação e depois a gente vai generalizar para entender isso aqui melhor. Mas nesse caso em particular, nós vamos ter aqui, o denominador aqui é 1, 2 elevado a 3 dá 8, menos 1 dá 7, vezes 5 ao quadrado aqui vai ser 25, menos 1 dá 24. 24 dividido por 4, ou seja, aqui vai ficar 7 e aqui vai ser 6. Então, 7 vezes 6, isso daqui é exatamente igual a 42. E dá facilmente para você entender que você
verificar pela soma, 20, 30, 39, 40 com 2, 42, tá? Mas esse modo, apesar de neste caso ser muito mais difícil de ser percebido, mas esse aqui é um modo geral para você fazer de qualquer número, a gente vai precisar desse modelo mais à frente. Então, olha, a soma dos divisores positivos de um determinado n, esse aqui não é um modo geral, mas vamos dizer que isso daqui seja um número particular mais genérico, a elevado a p vezes b elevado a q vezes c elevado a r. Eu vou chamar isso daqui de Sn. Então, Sn, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos no slide anterior, é como se eu estivesse pegando aqui o A0 mais o A elevado a 1, mais reticências mais o A elevado a P, que multiplica o B elevado a 0, todos os parênteses aqui são PGs, né? Onde a soma desse primeiro parêntese a gente pode escrever como o A1 é 1, tá? O A0, B0, C0 é 1, então o primeiro termo A1 aqui não entra. Seria só a razão vai ser a própria base, o A, número de termos mais 1, B mais 1, menos 1, dividido por A menos 1. E aí eu vou multiplicar isso daqui por B elevado a Q mais 1 menos 1, dividido por B menos 1. E aqui, por último, seria o C elevado ao R mais 1 menos 1, dividido por C menos 1. Então, isso daqui é a fórmula que não é geral, mas assim, já podemos dizer que abrange uma quantidade maior de todos os valores. A gente pode conseguir entender daqui todos os valores, todas as fatorações através da soma de seus divisores. Agora, nós vamos fazer esses exercícios aqui, ó, que são tirados da revista do professor de matemática, número 80. Eu achei muito interessante e trouxe aqui para a gente resolvê-los. Primeira questão, ele pergunta quantos divisores positivos possui o número 5.400, e depois ele pergunta quantos deles são ímpares, e aí a gente aproveita e verifica quantos deles também são pares, né? Depois, no número 2, ele diz que o número 720 possui vários divisores positivos, e aí ele quer saber quantos são eles, qual é o produto deles, qual a soma deles, se esses divisores forem colocados em ordem decrescente, qual ocupará a 25ª posição, qual é a soma dos inversos deles e qual é o menor número natural que possui 12 divisores positivos. Então, a primeira pergunta é quantos divisores positivos possui o número 5.400 e quantos deles são ímpares? Então, o número 5.400, ele pode ser escrito fatorado como sendo 2 ao cubo vezes 3 ao cubo vezes 5 ao quadrado. Então, nós vamos chamar número de divisores, essa barrinha vertical, é a cardinalidade, né, dos divisores de 5.400, vai ser igual. A gente vai pegar cada expoente desse, eu vou somar uma unidade, depois eu vou fazer o produto. Então, será 4 vezes 4 vezes 3, ou seja, 48 divisores positivos tem o número 5.400. Agora, uma coisa interessante, né? Ele quer saber quantos deles são ímpares. Para você imaginar que um divisor é ímpar, primeiro a gente tem que falar sobre paridade, né? Se você pegar um número, vou falar aqui sobre paridade, deixa eu escrever aqui para ficar mais claro. Se você pega um número par e multiplica por um par, por exemplo, 2 vezes 4 dá 8, o resultado é um número par. Se você pega um par e multiplica por um ímpar, 2 vezes 3 é 6, o resultado é par. Agora, se você tem um ímpar e multiplica por um ímpar, 3 vezes 5 é 15, isso aqui é ímpar. Então, o que nós queremos é o produto de dois ímpares, ou o próprio ímpar, claro que nesse caso ele vai ser ímpar, né? Então, o que nós temos aqui? Nós vamos ter aqui, ó, o fator 3 e o fator 5. Então, o número de divisores de 5.400 e que ainda são ímpares será dado por... Você vai pegar... Como é que eu faço para descobrir quem são os ímpares? Como eu disse, vou pegar os fatores que são ímpares e os ímpares. Eu tenho 3 aqui, pode ser 3 elevado a 0, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2 ou 3 elevado a 3. Eu vou ter, então, 4 fatores para o 3. 3 mais 1.
E para o 5, da mesma forma, eu vou ter o 5 elevado a 0, 5 elevado a 1, 5 elevado a 2. Por que o 5 elevado a 0 e o 3 elevado a 0? Porque, por exemplo, o 3 ele é um divisor de 5.400. E nesse produto seria 2 elevado a 0 vezes 3 vezes 5 elevado a 0. Então, por isso que eu ponho aqui o 2 mais 1. Sempre o mais uma unidade devido ao expoente 0. Então, ficaria 2 mais 1. Ou seja, aqui eu vou ter 4 vezes 3. Então, eu tenho 2 divisores ímpares. Bom, e agora, já ele não pediu, mas já que nós estamos aqui, né? Quantos deles são pares? Evidentemente que se eu sei que ele tem 48 divisores, eu vou ter 36 divisores pares. Mas como é que eu chegaria a isso? Basta que você multiplique por 3, né? Porque eu vou multiplicar por 2 elevado a 1, que é um fator. 2 elevado a 2 é 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2. Então, tem 3 fatores aqui, além desses carinhas aqui, ó. Então, é só multiplicar o resultado anterior por 3. Ficaria 3 vezes 4 vezes 3, que dá igual a 36 divisores pares. Agora chegou a essa questão, o número 720. Vamos trabalhar algumas coisas sobre esse número. Ele possui vários divisores positivos. Quais são eles? Então, de novo, vamos fazer a fatoração. Esse número aqui eu posso dizer, por exemplo, eu posso fatorar em vez de colocar a barrinha, pensar que 720 é 36 vezes 20. 36 é 6 ao quadrado, e aqui vai ser 4 vezes 5, então já sei, é 2 ao quadrado vezes 5. Esse 6 não é primo, mas ele é 2 vezes 3. Como ele está ao expoente 2, vai ficar assim. E então eu posso dizer que 720 vai ser 2 elevado a 4 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Então, quantos divisores são, né? Então, o número, cardinalidade dos divisores de 720 vai ser sempre acrescentando uma unidade, 5 vezes 3 vezes 2. Aqui, então, eu vou ter 30 divisores. Então, respondendo aqui a pergunta, são 30 divisores positivos. Na letra B, ele quer saber o produto entre esses fatores. E nós já vimos em slide anterior que se eu for pegar o produto, deixa eu voltar ali atrás, produto dos divisores de um número, eu vou pegar esse número e vou pegar a soma dos divisores e dividir por 2. A quantidade de divisores, a quantidade de divisores dividir por 2. Então, olha só, o que eu vou ter aqui? O produto desses divisores vai ficar o próprio 720. Eu vou chamar de o produto dos divisores de 720 desse modo aqui, ó. Então, a quantidade de divisores dele, que a gente já sabe, que é 30 dividido por 2. E por que dividido por 2? Porque eu vou ter uma paridade assim, de elementos. Então, será 720 elevado a 15. E aí, agora ele quer saber qual é a soma dos divisores de 720. Então, vamos escrever a fatoração de novo dos 720. 2432 vezes 5. Então, daí, a soma dos divisores de 720, vamos escrever assim, seria igual a... Então, eu tenho aqui o primeiro fator, que é 2, seria a minha razão. Estou fazendo aqui como uma soma de um PG. Se 2 elevado a 4, eu vou pensar no termo 2 elevado a 0, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 2, mais 2 elevado a 3, mais 2 elevado a 4. Seria 4 mais 1, menos 1 dividido por 2, menos 1. Aqui ficaria 3 elevado a 2 mais 1 menos 1 dividido por 3 menos 1. E nesse último aqui a gente vai ter 5 elevado a 1 mais 1 menos 1 dividido por 5 menos 1. Então, olha, no primeiro aqui eu vou ter 2 elevado a 5, que é 32, menos 1 dá 33, dividido por 1, vezes... Aqui, 3 elevado ao cubo dá 27, menos 1 dá 26, dividido por 3 menos 1, que é 2. E aqui... Então, 5 elevado ao quadrado dá 25, menos 1 dá 24, dividido por 4. Então, vai ficar 31. 26 dividido por 2 dá 13. E 24 dividido por 4 dá 6. E o resultado disso daqui é 2.418.
É bem fácil. Imagine se você tivesse que fazer a soma desses 30 termos divisores, desses 30 divisores do número 720. Praticamente aí ficaria inviável, né? Na letra D ele pergunta, olha, se esses divisores fossem colocados em ordem decrescente, qual deles ocuparia a 25ª posição? Como nós sabemos que são 30 divisores, então nós vamos ter aí, nessa ordem, você vai ter aqui esses divisores todos, nós vamos ter aqui o 26º, o 27º, o 28º, o 29º e o 30º. Então, olha, se você fizer aqui na ordem crescente, nós vamos ter o 1, nós vamos ter aqui o 2, nós vamos ter aqui o 3, nós vamos ter aqui o 4, nós vamos ter aqui o 5. Então, quem vai ocupar a 25ª posição aqui vai ser exatamente esse carinha aqui, que é o 6. Agora ele está perguntando, que coisa interessante, a soma dos inversos divisores de 720. Como é que nós pensaríamos nos divisores de 720? Olha, tem um 1 dividido por 1, 1, 2, mais 1, 3, mais 1, sobre 4, mais reticências, mais 1, 240, mais 1, 360, mais 1, 720. E aí, se você for olhar aqui, tem uma coisa assim interessante, tem um padrão. Todos esses números que estão no denominador são divisores de 720. Então, nós podemos colocar aqui 720, que dividido por 1 dá o próprio 720, que dividido por 2 dá 360, que dividido por 3 dá 240, e segue essa sequência, até que os últimos seriam justamente o 4, mais o 3, mais o 2, mais o 1. Ou seja, aqui nós vamos ter a soma dos divisores de 720 dividido pelo próprio 720. Qual é essa soma que nós acabamos de fazer aqui? 2418, 2418. Dividido, então, por 720. Aqui dá para você simplificar tudo por 6. Aqui vai ficar 403 e aqui no denominador você vai ter 120. Então, está aí a soma dos inversos dos divisores de 720. Bem interessante, né? E, por fim, eu trago esse exercício que ele pergunta qual é o menor número natural que possui 12 divisores positivos. Então, olha, vamos pensar que nós temos aqui um A elevado a P, vezes um B elevado a Q e um C elevado a R. Eu não sei quantos desses fatores aqui eu vou utilizar para encontrar o menor número. Mas vamos pensar que a gente tenha um só fator. Se eu tenho um só fator, eu tenho só esse P aí, P mais 1. Então, vai ser igual a 12, daí o P, então, será igual a 11. O menor número primo que eu tenho é o 2. Então, 2 elevado a 11, eu sei que 2 elevado a 10 é 1024, seria 2048. Esse número aqui está muito grande. O 2, se eu tenho dois fatores, eu vou ter aqui o A elevado a P vezes o B elevado a Q. E daí o que, é que a gente vai ter? A gente vai ter aqui, a gente vai ter o P mais 1 vezes o Q mais 1. Isso daqui seria igual a 12. Bom, nesse caso aqui, eu poderia ter, por exemplo, o 1 não, porque aí o P não pode ser 0 nem o Q. Mas eu poderia ter o 2 vezes o 6 ou 3 vezes o 4. E aí o P seria igual a 1. E o Q, nesse caso aqui, seria igual a 5, ou P igual a 2, porque é P mais 1, né? E aqui o Q seria igual a 3. Então, veja só, vamos analisar cada um desses casos. Vou pegar o menor primo com o maior expoente, para a gente ter um menor número, já que eu quero um menor número natural. 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 1. Aqui seria 2 elevado ao cubo vezes 3 ao quadrado. Aqui ficaria 2 elevado a 5 dá 32. Vezes 3, 96. Nesse caso aqui eu teria 8 vezes 9, que dá 72. Já é um pouco menor, né? Mas vamos para um terceiro caso, ver se eu tenho condição de ter 3 fatores A elevado a P, vezes B elevado a Q, vezes um C elevado a um determinado R. E assim eu teria um P mais 1, vezes um Q mais 1, vezes um R mais 1. Aqui poderia ser, por exemplo, 2 vezes 2 vezes 3, né? Aí o P seria 1,
o Q seria 1 e o R seria 2. E aí que a gente teria aqui o 2 ao quadrado vezes o 3 elevado a 1 vezes o 5 elevado a 1. Ficaria 4 vezes 15, 60. 60, pelo que nós vimos aqui, eu não tenho como colocar mais um fator, um D elevado a um S, por exemplo, porque eu não teria como dividir em 4 partes. 2 vezes 2 vezes 2 já daria 8, e como eu quero que esse número chegue até 12, não dá para chegar com ele até 12. Então, de fato, o menor número natural que possui 12 divisores positivos é o número 60. Eu espero que você tenha entendido e tenha achado interessante tudo isso que nós falamos sobre divisores, sobre múltiplos e sobre algumas operações desses elementos.